Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimento CVM e hoje nós vamos analisar o relatório gerencial do mês de agosto do Azim 11, o FIPE da Azequest, o FIPE High Yield da Azequest. Vamos ver os principais pontos do mês de agosto, mas antes da gente analisar o relatório, convido vocês a lerem aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços e investimentos que eu ofereço, começando pela consultoria em investimentos. Se você tiver interesse que eu monte uma carteira do zero para você ou analise sua carteira de investimentos, me chama no WhatsApp que a gente conversa por lá, ou então até mesmo se você tiver interesse em ter uma consultoria comigo anual, para que mensalmente a gente se reúna para poder analisar a melhor oportunidade que aquele mês está oferecendo para ser alocado na sua carteira, de acordo com o cenário macro, enfim, de acordo ali com o que o mercado está oferecendo. Tenho certeza que você vai gostar bastante do resultado que a consultoria pode te proporcionar. Convido você também a entrar para o nosso grupo VIP do WhatsApp, se tornar membro da nossa comunidade aqui do YouTube. Para isso, basta você clicar no botão aqui embaixo, tornar-se membro, ou então clicar no link contido na descrição do vídeo para que você possa fazer o cadastro. Na descrição do vídeo também tem todos os benefícios que os membros possuem. Convido você também a entrar para a nossa comunidade do Telegram, nossa comunidade aberta do Telegram. E por fim, não deixe de conhecer o meu livro Renda Passiva, O Caminho para a Liberdade Financeira, um livro que eu escrevi com o objetivo de democratizar a educação financeira para o maior número de pessoas possível. São aproximadamente 100 páginas de um conteúdo que eu tenho certeza que pode agregar muito conhecimento na sua vida de investidor. Feitos avisos, vamos lá para os principais pontos do mês de agosto do Azim 11. Desde o início do fundo, já levando em consideração os rendimentos, as amortizações que foram pagas nesse período, o fundo entregou uma rentabilidade já de 174% do CDI. A última distribuição anunciada foi de R$ 1,25 por cota, o que corresponde a um dividend yield médio de 20,34% desde o início do fundo. A gestão vai informando que esse desempenho ele é reflexo do desempenho da própria carteira do fundo, além também do recebimento das comissões pelo fato do fundo estruturar os ativos, participar da originação e estruturação dos ativos que compõem a carteira do fundo, e com isso consegue gerar ali taxas adicionais, consegue gerar FIIs, que isso daí incrementa de forma considerável o retorno do fundo. Eu fiz aqui no canal já uma live com o Samuel, o gestor do Azim, uma live muito interessante. O Samuel é super atencioso, ele explicou ali de forma muito detalhada o racional da gestora da Azequest para o fundo, como é que estrutura os papéis, a importância dessa estruturação, a importância dos FIIs, que são essas taxas que são revertidas para o fundo, como isso aí incrementa a rentabilidade do fundo. Eu vou deixar o card aqui em cima, quem tiver interesse basta clicar para poder assistir a live. Um ponto interessante aqui do Azim é que ele trabalha também com um hedge, então ele é um fundo indexado ao CDI. Então nesse momento em que a gente teve um aumento na taxa Selic e também uma abertura na curva de juros, o fundo ele acaba não sofrendo como ocorre com os fundos indexados ao IPCA, onde quando a gente tem uma abertura na curva de juros, esses fundos são indexados ao IPCA, o valor patrimonial da cota deles acaba sofrendo de forma negativa e acaba reduzindo o valor patrimonial da cota. Aqui nesse caso, pelo fato dele trabalhar com esse hedge e ter essa blindagem, o valor patrimonial do fundo, a cota patrimonial do fundo, ela não sofre ali grandes ajustes negativos como a gente vê ocorrendo em fundos indexados ao IPCA, os fundos de infraestrutura. O mesmo racional se aplica, por exemplo, o CDI 11 para o OGIN 11, para o IFRI 11, para o SNID 11, que também são fundos redeados, então eles não sofrem com essa abertura na curva de juros. Em setembro, o fundo fez mais uma alocação, eles investiram 20 milhões em ações preferenciais resgatáveis da Atom Energia. Eles já possuíam uma posição pequena da Atom Energia no portfólio e aumentaram essa posição agora com a aquisição dessas ações
preferenciais. E aí eles vêm explicando aqui que essa transação, apesar de utilizar uma estrutura de ações preferenciais, simula uma estrutura de dívida com retorno pré-definido de ativos operacionais em garantia. Então você, né, tem um retorno ali já definido anteriormente e, por outro lado, você consegue ter uma garantia mais robusta por conta dessa estrutura de ações preferenciais. Aqui eles vêm informando que a gestão continua focada em finalizar a alocação do montante que foi captado na última emissão. Contudo, houve atrasos no processo de estruturação de alguns ativos e aí esse tempo está se estendendo mais do que o esperado. Só que eles informam aqui que eles acreditam que eles devem levar cerca de 60 dias para finalizar a alocação de todo esse montante que ainda falta ser alocado. Então, mais 2 meses aí pela frente, né? É normal acontecer esse tipo de situação, tá? Às vezes, né, a gente tem um pipeline ali, mas só que principalmente nessa questão de estruturação, às vezes, enfim, por questões ali de diligências, as diligências atrasam mais do que o esperado, mas o importante é a gestão informar isso para o cotista, né? Informar, ó, tá tendo um atraso aqui, tá acontecendo isso, por isso que a gente ainda não alocou todo o capital, ser transparente com o cotista, que é justamente isso que a ZQuest está fazendo aqui, né? Então vamos aguardar para ver aí nos próximos 2 meses, né, 60 dias, como é que vai se dar todo esse processo dessa alocação desse capital que ainda falta para ser alocado. A gestão vem informando aqui ainda que eles esperam que o fundo tenha pelo menos 15 ativos dentro do portfólio, todos esses ativos com baixa concentração, ótima rentabilidade e risco de crédito condizente com o perfil do fundo. Então, aqui a gente viu que o fundo é um fundo que tem uma pegada mais high yield, tá? Esse fato, né, de você ter uma quantidade maior de ativos justamente para que você tenha uma baixa concentração é uma forma de você amenizar esse risco, né, principalmente em ativos com um risco maior, pelo fato de ser um high yield. Apesar de o fundo participar de originação, estruturação, isso daí também já dá uma certa segurança para o fundo, porque a gestão participando de originação e estruturação tende a ter mais conhecimento daquele business e também consegue colocar garantias mais robustas dentro daquele ativo, mas você também aumentando essa diversificação para diminuir essa concentração também é uma forma de você reduzir o risco. A gestão vem informando aqui também que mesmo com esse atraso na alocação, o fundo conseguiu acumular uma reserva de 55 centavos por cota nesse mês de agosto. Em relação à liquidez do fundo, a média diária de negociação do fundo no mês de agosto foi de R$ 694 mil. A cota patrimonial do fundo no final de agosto estava em R$ 99,05. Hoje, quando eu estou gravando, ele terminou o pregão em R$ 98,25. O retorno total do fundo está em 174% do CDI. E lembrando que aqui já está sendo levado em consideração também os rendimentos que foram distribuídos nesse período aqui desde o início, tá? 174% do CDI desde o início do fundo. A duration do fundo está em 2 anos, patrimônio líquido do fundo 242 milhões, praticamente 243 milhões de reais. Tá? Aqui a gente vê a tabela de sensibilidade. Então hoje, como a gente viu, o fundo terminou ali o pregão em R$ 98,25. Então estaria mais ou menos aqui nesse meio, o que deve dar ali um retorno próximo de 130% do CDI. Aqui nós temos o portfólio do fundo. Então a gente vê que o fundo está com 50% alocado em ativos core, né, que são os ativos ali da estratégia do fundo propriamente dito, e 50% alocado ainda em caixa, aguardando ali, como a gente viu, enfim, essa parte de estruturação, as diligências finais para que esse capital seja alocado. Eu deixei grifado aqui o último ativo que foi acrescentado aqui no portfólio do fundo, que são aquelas ações preferenciais que a gente viu mais em cima, né, da Atom Energia. Então é um segmento de geração solar, representa 8% do patrimônio líquido do fundo, como a gente viu, 20 milhões de reais, né, que foi investido. A ZQuest, ela detém 100% dessa transação, então isso aqui também é um ponto
é importante porque a gestão, né, a ZQuest aqui, a gestora, ela consegue ter um poder decisório dentro da empresa. Duration aqui de 5 anos, tá um LTV de 28%, que é um LTV bastante seguro. O LTV seria a divisão da dívida que, enfim, representa ali pela garantia que é dada por aquela dívida. Então vamos imaginar que eu tenho, né, uma dívida, só para vocês poderem entender, vamos imaginar que eu tenha uma dívida de R$50, tá? E aí eu dou algum bem como garantia por essa dívida de R$100, dando um exemplo. Então vou pegar 50, vou dividir por 100 e aí que eu multiplico por 100. Então o meu LTV nesse exemplo que eu dei é de 50%. Aqui nesse caso, que é 28%, a gente pode dizer que é como se fosse ali uma garantia que foi dada de um valor ali 4 vezes maior, né, do que o valor da dívida. Então, só para a gente poder entender, vamos imaginar que fosse aqui 50, né, eu vou dividir por 200, tá dando 0,25, né, que aí eu vou multiplicar aqui por 100. Então, nesse exemplo, fica bem próximo, né, dos 28%, né, então seria algo próximo disso. Então, imagina que eu tenho uma dívida de R$50 mil e eu ofereço um bem de garantia com um valor de R$200 mil. Seria esse LTV de 25%, que chega bem próximo de 28% aqui, que é desse LTV. Então, para vocês poderem entender o que significa, né, esse indicador do long to value. Eu, inclusive, fiz um vídeo também aqui no canal explicando sobre essa questão do LTV. Eu vou deixar o card aqui em cima, quem tiver interesse basta clicar para poder ter acesso a ele. Esse ativo ele foi indexado ao CDI, como boa parte dos ativos que compõem aqui a carteira do fundo. E lembrando que esses ativos aqui que são indexados à NTN-B, ao IPCA, eles têm um hedge para trocar o IPCA pelo CDI. Tá? E o spread de crédito de 4,75%. Aqui nós temos a alocação do portfólio do fundo. Então, hoje em dia, o fundo está alocado em 3 setores, com 4 segmentos diferentes, em 10 ativos investidos. Tá? Aqui a gente vê, né, quais são esses setores: energia, telecomunicação e transporte. E aí dentro desses setores, né, tem segmentos. Então, por exemplo, aqui em energia a gente tem geração solar e geração biogás, né? São dois segmentos diferentes. Aqui na parte de telecomunicação, somente na parte ali de infraestrutura, na parte de torres, tá? E aqui na parte de transporte, na parte de aeroportos. Então 60% está no setor de energia, 25% do setor de telecomunicação, 15% de transporte. Aqui a gente vê a divisão por segmento. Então 47% está no segmento de geração solar, 13% no segmento de geração biogás, né? 25% aqui em telecomunicação e 15% em transporte. Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem gostado, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal. Não deixem de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos que são postados aqui diariamente. Se tiverem alguma sugestão de ativo para ser analisado, então algum tema específico para ser abordado, deixe aqui embaixo nos comentários, porque certamente será atendido. Se você também tiver interesse, deixar aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa alocação nova do Azim 11, o que você acha do fundo, quais são as suas expectativas para o futuro do fundo, se você tem ele em carteira ou não. Também deixe aqui embaixo nos comentários que a gente interage ao longo dos próximos dias. Caso você tenha algum feedback com elogio ou crítica, por favor, deixe aqui embaixo, porque isso ajuda muito a melhorar a qualidade do canal. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.